Bom dia, meus queridos. Deus abençoe a todos vocês. Que a paz do nosso Senhor exceda todo entendimento. Que este domingo seja grandioso de Deus para a sua vida de maneira extraordinária. Bom, meus irmãos, o que me traz aqui nesta manhã é um assunto bem comentado, porém em off, né? Comentado no oculto. Porque poucas pessoas gostam de falar sobre esse assunto. E eu estou trazendo esse vídeo para trazer uma explicação sobre essa situação. Muitas pessoas ligam para o bispo e diz: bispo, ore por mim. Eu tenho sonhos tendo relações sexuais. Eu tenho sonhos com homens que não são meu esposo. Eu tenho sonhos com mulheres, vice-versa, né? Com mulheres que não é minha esposa. Ou eu não sou casado, mas eu vivo tendo sonhos com mulheres. Bom, é interessante porque esse demônio é um demônio que tem atuado de maneira violenta. Por quê? Porque você percebe que a quantidade de pessoas que estão sofrendo na área sentimental não é pouca, é muita. Muita gente sofrendo na área sentimental. De todos os seus amigos, 60 ou 70% sofrem na área sentimental. Ou já se casaram várias vezes, tiveram muitos relacionamentos e não conseguem entender o porquê isso. Bom, meus irmãos, esse demônio, ele é territorial, ele é um demônio dominante, que usa esse instinto de domínio, de propriedade exclusiva. Esse demônio marido da meia-noite, ele tem atuado na vida de muitas pessoas. E como ele começa? Às vezes, quando a pessoa não é cristã, ele sempre se manifesta a partir da adolescência, às vezes até quando criança também. Tem crianças que eu já recebi relato de crianças tendo sonhos de relação sexual. E esse demônio ele começa assim, ele entra no sonho da pessoa, quando a pessoa ainda é adolescente, ou às vezes criança, e ele começa a trazer uma vez por semana ou a cada 15 dias, aquela pessoa passa a ter sonhos de tendo relação sexual com alguém, ou com alguém conhecido, ou com alguém, uma figura desconhecida. E aí, meus irmãos, uma vez, quando ele começa a ter força no corpo e na mente da pessoa, ele vai tendo essa atitude de dominação. Então, ele vai se aperfeiçoando na vida da pessoa se os pais não descobrirem, se as mães, se também o homem e a mulher não quebrar essa maldição, ele vai atuando na vida da pessoa e ele chega a um estágio da vida da pessoa que a pessoa tem sonhos como se tivesse exatamente vivendo essa situação na sua vida, como se tivesse realmente se relacionando com o homem, com a mulher, quando acorda toda molhada, ou todo molhado, vice-versa. E esse demônio é um demônio que tem se escondido de maneira violenta. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm medo ao falar sobre isso. Eu conheço pessoas que têm me relatado e pedem até para não avisar, não falar sobre o seu nome, de pessoas que são casadas, que amam o esposo ou que amam a esposa e têm esses sonhos malignos. E isso me preocupa. Por quê? Porque eu tive relato de muitas pessoas que tiveram sonhos, mesmo casado, e o seu casamento terminou. Eu recebo relato de pessoas que começou a ter esses sonhos, como se estivesse tendo relação, sonhos, e que ao casar, o casamento não se manteve. Porque esse demônio é um demônio territorial, é um demônio que ele se acha, ele se manifesta como um demônio dominante. Então, uma vez, quando ele envolve a pessoa, a mulher ou o homem nesse sonho, isso fica descontrolado profundamente. É por isso que tem muitas pessoas que
que se masturba violentamente, tanto homem quanto mulher, descontroladamente, e às vezes são homens e mulheres que são casados. Olha que coisa terrível, são casados. E aí, o que acontece quando esse demônio domina a pessoa? Ele se sente exatamente como eu coloquei no título, como marido desta mulher. Ou vice-versa, marido do esposo, mulher do esposo. Quantas mulheres que têm encontrado seus esposos pelas internets da vida, ou se masturbando na madrugada, e são um casal tão bonito, tanto a esposa como o esposo, aparentemente vivem bem, mas as mulheres não conseguem entender por que os seus esposos têm esse descontrole terrível. E homens também, que têm encontrado suas mulheres. Irmãos, eu tenho recebido muitos relatos, por isso que eu senti de Deus em falar sobre esse demônio. Porque é um demônio que está ganhando tanta força na vida das pessoas, porque pouquíssimas pessoas falam sobre isso. Poucas mulheres têm coragem de pedir ajuda a um pastor e falar sobre isso, até porque a gente sabe que hoje, para você relatar um problema na igreja, hoje, meu irmão, tem que ter muito cuidado. Então é um demônio que, por conta das pessoas não relatar sobre ele, não relatar sobre essa situação ou buscar ajuda com alguém, pedir alguém ajuda nesse sentido para quebrar essa maldição, esse demônio vai prosperando na vida da pessoa. E é interessante porque tem pessoas que começou a ter ação desse demônio marido da noite quando ainda era jovem, antes de casar. E a pessoa pensou assim: ah, se eu casar, isso vai parar, porque isso é vontade da carne. Casou e esse demônio continua tendo relação sexual com essa pessoa com uma aparência de outro homem, de alguém qualquer. E você sabe, meus irmãos, que algumas pessoas têm esses sonhos algumas pessoas, melhor dizendo, têm esse sonho como se estivesse tendo com seu próprio esposo, e eu digo a você que não é de Deus. Mesmo você sonhando com seu esposo, coabitando com seu esposo à madrugada, não é de Deus. De alguma forma, ele está tentando dominar a sua mente, o seu coração. Então você tem que partir para a guerra. Você tem que lutar contra esse demônio. Porque, como eu já disse, há pessoas que dizem: se eu casar, isso para. Casou, porque o inimigo precisa de uma mente fragilizada para poder atuar. Então tem pessoas que a mente está mais forte, consegue, entre aspas, vencer esse demônio e casa, até consegue casar, mas esse demônio, ele se sente marido dessa mulher. Uma vez ou outra ele vem. E sabe qual é a direção desse demônio? É o demônio que destrói casamento. É demônio que destrói noivado, namoro. Esse é o demônio que atua nesta área. Por isso que você tem visto no Brasil essa notícia alarmante de divórcio. É exatamente esse demônio. E se você for perguntar, irmãos, a maioria, 90% ou mais, 95% ou mais das pessoas que se divorciaram, pergunta a elas. Pergunta, faz um teste. Eu não digo todos, mas 95% das pessoas que se divorciaram tiveram este sonho, tendo relação sexual nos sonhos, como se estivesse acontecendo mesmo na sua vida física. Então você percebe que esse é um demônio que tem atuado violentamente. E por que eu estou falando sobre esse demônio? Eu vou falar mais sobre esse demônio. Porque às vezes nós oramos por um casamento, mas a pessoa tem que dar o primeiro passo para que esse demônio comece a deixar a vida dela.
Então, eu vou falar mais sobre essa situação. Então, mais algumas coisas que esse demônio, como eu disse a você, ele é um demônio territorial. Ele se sente dono da pessoa, se sente dono no lugar. Todas as pessoas, por exemplo, uma pessoa, quando ela é frustrada na vida sentimental, toda vez que ela vai pedir a Deus alegria na vida sentimental, vamos supor, uma pessoa que nunca casou aí, namora um, não dá certo, namora outro, não dá certo. Toda vez que essa pessoa arrumar um namoro para noivar, para casar direitinho, esse demônio, irmãos, ele vai se opor a essa situação. Todas as pessoas que chegarem na vida de alguém para um casamento, para um noivado, para um namoro, ele vai se opor a esta pessoa que está chegando, a esta pessoa com que ele está tendo relação às madrugadas da noite. Então ele se sente dono, ele toma posse, entre aspas, da vida da pessoa e ele não quer compartilhar a pessoa com ninguém. Por quê? Porque o propósito dele, quando ele entra, ele quer fazer aquela pessoa sofrer na vida sentimental. Então, muitas pessoas, por não saberem disso, passou um momento difícil no seu casamento, achou melhor largar, abandonar. Mas se tivesse sido orientado sobre esse demônio, teria orado, teria pedido ajuda e o casamento estava de pé. Porque depois que se separaram, perceberam que amavam o esposo, a esposa, a família, os filhos, que a vida era boa e não sabia. Então, mulheres e homem, tenha muito cuidado. Você, mulher, que Satanás tem entrado no seu casamento, tem botado contenda e você não tem coabitado com seu esposo, cuidado. Cuidado. Você só deve se apartar do seu esposo com consentimento para um propósito de consagração e jejum. Com consentimento. Fora isso, você não deve se apartar do seu esposo na comunhão de corpos. Tenha muito cuidado. Então, eu vejo mulheres e homens, às vezes, também, fazendo esse joguinho maligno e não sabendo que esse demônio precisa desta porta. Porque uma vez a mulher começa a fazer esse joguinho com o homem de não coabitar com seu esposo, que casado legitimamente, essa mulher abre a porta para esse demônio entrar. Eu recebo relatos de pessoas, meus irmãos, que por motivo de briga, alguma coisa, deixou de coabitar com seu esposo durante uma semana, 2 semanas e começou a ter esses sonhos. E uma vez quando esse sonho vem, se a pessoa não buscar Deus, é falência no casamento. É falência, porque ele é um demônio dominante. Ele não quer compartilhar a vítima dele com ninguém. E ele veio para atuar nessa área de sofrimento de casamento. Na minha cidade aqui, Volta Redonda, meus irmãos, é a cidade que mais tem divórcio no estado do Rio de Janeiro. É a cidade de Volta Redonda. Nós somos aqui 400 mil habitantes, 400 e pouco. Diz que está chegando a 500, eu não sei. Mas é a cidade que mais tem índice de divórcio na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Em todo o estado do Rio de Janeiro, é a cidade que mais tem divórcio. Dizem que mais da metade, 70%, não é uma notícia precisa, mas dizem isso, das pessoas aqui em Volta Redonda são divorciadas, são casadas 2, 3 vezes, procurando, esse demônio está por trás. E o que me entristece é que eu vejo isso acontecer dentro da igreja. Dentro da igreja. Resumindo, esse demônio está andando no nosso meio e nós dizemos que estamos vencendo a batalha. Consegue entender a dimensão dessa situação? Os demônios se irão andando no nosso meio, no meio do povo evangélico, e as pessoas achando que a igreja é vitoriosa, e que estamos vencendo, que os demônios estão debaixo dos nossos pés. Oh, irmãos, não é assim não. Tem alguma coisa errada acontecendo e é grave, muito grave. Meu irmão, minha irmã, você que tem esses sonhos,
tendo relação sexual com alguém. Cuidado, isso é um demônio. E se ele tiver força e dominar a sua mente, a sua vida sentimental, a qualquer momento vai desabar. Porque esse demônio é erva daninha. Ele vem, e se a pessoa não buscar a Deus, não tiver conhecimento de provocar um milagre, confrontar esse demônio, ele vai tendo força, vai tendo força, vai tendo força, vai tendo força, vai tendo força. Quando vai ver, os dois estão indo no cartório se divorciar. E é isso que Deus quer, meus irmãos? É claro que é isso que Deus não quer. Mas por que o povo cristão estão aceitando? Então a gente percebe que muitos cristãos estão perdendo a batalha achando que estão vencendo. Estão perdendo a batalha e achando que estão vencendo. Mulheres, homens, não se aparta da comunhão com a sua esposa na sua residência de corpos sem consentimento mútuo um do outro. Se aconteceu alguma coisa, aconteceu uma discussão, o demônio de alguma forma trouxe uma contenda entre vocês, tenha cuidado. Converse. Às vezes passa 1, 2 dias, né? Vocês orando a Deus, converse, meus irmãos. Converse um com o outro. E não deixe esse demônio atuar. Porque eu tenho recebido muitos relatos de homens, inclusive de homens que ligam para mim, mandam mensagem no WhatsApp dizendo: bispo, eu amo a minha esposa. Só que eu não sei o que acontece. Esses sonhos me atormentam. E quando eu acordo, chego do trabalho, eu me despisto com a esposa para ir para a internet. E mulheres que já pegou o esposo no ato, na sala, na cozinha ou em qualquer lugar. E, sabe, irmão, são casamentos abençoados, são pessoas de Deus. Casaram no Senhor direitinho, acertaram a sua vida. E muitos desses casamentos se desfaleceram porque alguém sem ter discernimento do Espírito ou orientação acharam melhor tomar essa decisão. O Senhor me deu uma revelação como essa quarta-feira passada, e esta quarta-feira agora nós vamos começar um combate contra a macumba forte. Nós vamos começar um combate contra a macumba, a feitiçaria, a magia negra, mas vamos começar um combate forte. Quem tem medo dos demônios ou quem tem medo de enfrentar os demônios não vai vir no culto. Problema deles. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do inferno. E por que muitas dessas obras não estão sendo desfeitas? Porque nós estamos lutando de maneira errada. Estamos com medo de enfrentar os demônios. Estamos passando a mão na cabeça da pessoa e dizendo que está tudo bem, sendo que não está. Está entendendo, meus irmãos? Aí, ó, a Gisele é solteira, está passando por isso aí, ó. Se eu perguntar aqui, meus irmãos, se eu perguntar aqui no canal, vou fazer uma pergunta. Se você não quiser, tudo bem, responder, tudo bem. Quem já teve essa experiência ruim? Talvez a pessoa não vai querer se mostrar, ou porque as pessoas têm medo de falar sobre isso. As pessoas têm medo, meus irmãos, de falar sobre isso. Olha só. Olha aí, meus irmãos. A quantidade... Aí a irmã está dizendo aqui, ó. Eu desde criança. Olha só que coisa terrível. Olha que coisa terrível. Terrível. É um demônio dominante, territorial. Mas nós vamos vencê-lo, ele. Quem sabe o seu casamento está sofrendo com isso. E eu conheço pessoas que o Senhor tem me dado uma orientação exatamente. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, mas compartilhasse
Porque uma multidão de pessoas vai descobrir o que está acontecendo na vida dele e na vida dela. Uma multidão vai descobrir. Você precisa compartilhar esse vídeo. Porque uma multidão vai descobrir que demônio é esse que está atuando na sua vida sentimental. E esse demônio não for vencido, falência. Falência. Por isso que você está vendo pessoas casar. Essas pessoas mundanas casar 5, 10, 15, 20 vezes. A pessoa casa 20, você conhece alguém aí no mundo aí, no meio secular, casou 20 vezes. E não vai ficar com o 20º, não casamento, vai para o 21º. Não adianta. Toda pessoa que se relacionar com essa pessoa é o demônio, é esse demônio. Ele não larga a pessoa se um poder maior não vier para quebrar essa falange toda. Quarta-feira agora, nós vamos guerrear forte contra a macumba. Não quero nem saber se os macumbeiros vão me odiar, se os feiticeiros vão falar mal de mim, se alguém vai me processar. Não quero nem saber, só sei que macumba, feitiçaria, magia negra, quarta-feira vai entrar no estreito, que nós vamos entrar um mês de consagração. Eu paraliso dia 26, a campanha de quarta-feira. Eu faço uma viagem para fora do Brasil, para a América. Quando eu voltar, eu vou prosseguir essa campanha. Um mês em jejum e consagração, principalmente nas quartas-feiras, e monte da oração. E eu vou falar sobre esse demônio. Eu vou falar o mês inteiro sobre as atitudes desse demônio na vida de alguém. Resumindo, sabe por que sua vida não dá certo sentimentalmente? Ou vive sofrendo? E às vezes, é interessante, às vezes esse demônio vem nos pais, destrói o casamento dos pais, só que os pais, a mãe ou a mãe tem vergonha de falar com os filhos que isso acontece, ou que já aconteceu com ela. E aí sabe o que acontece? Depois que ele destrói a vida da mãe e do pai, ele vai para a vida dos filhos. E os filhos vivem a mesma coisa que os pais viveram. E o problema maior é que as pessoas não têm coragem, pouquíssimas pessoas têm coragem de pedir ajuda contra esse mal. Pouquíssimas pessoas têm coragem de pedir ajuda, de falar o que está acontecendo. Mas o Senhor me colocou aqui para ajudar você. A irmã disse aí, uma irmã relatou aí agora aí, que o demônio veio no sonho dela, queria ter relação, mas não conseguiu tocar nela. É a batalha que ela está vivenciando, ela está lutando contra esse demônio. Você tem que lutar. Se você não lutar, uma hora alguém terá notícia que o seu casamento acabou, e aí você vai ficar só pelos cantos, porque esse demônio gosta de deixar as pessoas sofrendo sozinha pelo canto. Os homens vêm só para aproveitar das mulheres e depois vão embora. E vice-versa. Outras mulheres que vão só para aproveitar uma noite com um homem e vão embora. Há relato de pessoas que... Você conhece relato de pessoas, para nós encerrarmos? Pessoas que têm vício pelo sexo, é esse demônio também. Vício pelo sexo. Esse demônio entra na pessoa. Ele permite que a pessoa tenha um sexo com um homem um dia só e depois empurra o homem para fora e a mulher fica sofrendo, dizendo, por que isso aconteceu comigo? Aí a pessoa começa a ter compulsão por essa situação e ela nunca vai ser feliz tendo sexo com um homem a cada um dia. Ninguém é feliz desse jeito. Resumindo, qual o propósito desse inimigo? Destruição, sofrimento.
dor, solidão, abandono, lágrima, gemido, coração partido, dor profunda na alma. Quarta-feira, daremos início a essa campanha. Guerra contra as obras do mal. Guerra contra as obras de Satanás. Tanto crianças como adultos vão ser livres desse demônio. E vou dizer uma coisa mais para vocês, com todo respeito. Esse demônio também é o demônio que atua na mudança, como podemos dizer para não ofender as pessoas, no homossexualismo. Esse é um demônio que atua também, esse é o demônio. Inclusive agora, nas nossas crianças, você está vendo as crianças agora, as crianças saindo do armário, está vendo? Crianças de 9, 10, 11, 12 anos saindo do armário. Esse dia me mandaram um vídeo de um jovem de 11 anos de idade, que a sua mãe fez um aniversário para ele, e sabe qual foi o presente que a mãe deu a ele? O seu namoradinho de 13 anos de idade, 2 meninos, crianças se beijando em pleno aniversário, e a mãe gravando e tirando foto. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Ó, meus irmãos, eu coloquei a internet com muita alegria para botar os vídeos gravados, mas eu percebi a ingratidão de muitos irmãos, que quando eu começava o culto, botava a gravação, as pessoas não viam a gravação. Então, eu não vou, por que ficar gravando os cultos se as pessoas não têm gratidão pelo sofrimento que nós fazemos? Tem que deixar uma pessoa exclusiva ali gravando. E uma igreja que não tem dinheiro, você sabe muito bem que tem que botar qualquer pessoa para poder fazer. Então nós não vamos gravar o culto não. Tá bom, meus irmãos? Porque eu achei que eu ia ajudar muitas pessoas, mas infelizmente as pessoas não responderam à altura. Quando entrava no culto de quarta-feira, eu não sei se ia para outro canal, então vai para outro canal, fica à vontade. Então nós não vamos gravar não. Mas segunda-feira, a oração da meia-noite é segunda a sexta. Sábado e domingo não tem oração da meia-noite. Só de segunda a sexta. Com esse novo número que eu deixei para você exclusivamente. Se você, tem um número antigo que o bispo colocou aí, que era um número antigo, eu não vou atender você por este número mais. Tá bom? Eu não vou atender você pelo número antigo do WhatsApp, só por esse número novo. Por quê? Porque às vezes uma obreira manda mensagem para o bispo, aí vem sem mensagem, até o bispo achar a mensagem do obreiro ou da breira, eu tenho que ficar fiscalizando. E aí eu não consigo. O obreiro fala um negócio comigo, eu vou ver no outro dia, vou ver 2 dias depois, porque eu não gosto de deixar ninguém sem resposta. As pessoas que não estão recebendo notificações, vai no canal, você que não está recebendo notificação, se descreve do canal e se inscreve novamente e aperta o sininho. Você tem que fazer isso. Vai lá no canal, você que não está recebendo notificação, se descreve do canal e depois se inscreve novamente e aperta o sininho. Tem muitas pessoas que fizeram isso e começou a receber notificação novamente. Faça isso em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe todos vocês. Olha, se você puder, analisa aí, organize a sua vida e vem aqui numa quarta-feira. Dia 25 é quarta-feira. Eu paro a campanha e aí eu fico 15 dias fora. Quando eu voltar, dia 13 de julho, eu retorno com essa campanha novamente. Então nós vamos ficar um período do dia 25 até o dia 12 de julho, ausente aqui do Brasil. Quando retornar, nós vamos dar início. E eu pretendo fazer 1 mês, mas se o Senhor mandar prolongar, nós vamos prolongar. Porque tem mães vendo a dor na vida dos filhos. Mães vendo a dor na vida dos netos. E esse demônio não para. Se ninguém confrontá-lo, ele não vai parar.
jejum e oração forte. E vamos lutando contra esses planos. Eu vou detalhar a ação desse demônio. E nós vamos aprender a lutar contra esse demônio. Para que as famílias sejam abençoadas, meus irmãos. Em nome de Jesus. Deus abençoe você, meus queridos. E segunda-feira estamos em oração à meia-noite. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo. Alguém vai descobrir o porquê do seu sofrimento. Deus abençoe, meus filhinhos.